Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Fontes, sou professor de matemática e o objetivo desse canal é oferecer aulas com teorias e exercícios para complementar o seu estudo. Por isso que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link tanto do arquivo que a gente vai utilizar na aula de teoria, como uma lista de exercícios para você treinar. E eu vou fazer a correção desses exercícios na próxima aula. E para você não perder a correção, já se inscreve no canal e dá aquele like. E a aula de hoje vai ser sobre potenciação e radiciação de números naturais. Então, vamos lá, vamos nessa. Bom, para a gente falar de potenciação, eu vou pegar um primeiro exemplo, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2. E aí, escrever essa multiplicação na forma de potência, eu vou escrever como esse 2, que é o elemento que repete, com um 3 um pouco mais acima. Tá? Eu vou chamar esse 2 de base da potência e esse 3 de expoente. Se eu pego e calculo o resultado desse 2 vezes 2 vezes 2, eu vou encontrar 8. Então, o resultado dessa potência 2 ao cubo é 8, e eu vou chamar esse resultado de potência. Então, ó, resumindo aí, o que a gente está vendo? A gente tem a base, que é o número que repete na multiplicação, o expoente, que é a quantidade de vezes que o número da base está repetindo, e a potência, que é o resultado. Vamos ver mais alguns exemplos. Se eu pego e calculo 3 ao quadrado, o que é 3 ao quadrado? É 3 repetindo duas vezes. Então, 3 vezes 3, que é igual a 9. Se eu pego e calculo 4 ao quadrado, o que é isso? É 4 vezes 4. E o 4 está repetindo duas vezes, que é o valor do expoente. E eu posso continuar esses exemplos. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, fazendo a conta vai dar 27. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que vai ser igual a 64. Então, repara que o conceito de potência é só isso. É uma multiplicação de fatores iguais e eu tenho uma quantidade de vezes que esse fator se repete. E é legal a gente fazer várias vezes para a gente praticar o raciocínio e fazer várias vezes para a gente poder perceber também algumas características bem legais aí. Então eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 4, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser 81. E depois 4 elevado a 4, fazendo a continha aqui, vai dar 256. Primeira observação importante que eu vou te fazer é o seguinte: quando você está olhando para um número e esse expoente ele não aparece, é porque esse expoente que ele está sendo omitido, ele vale 1. Né? Então, ó, pensa comigo, o que é 2 elevado a 1? É quando você tem um 2 aparecendo uma vez só. O que é 3 elevado a 1? É o 3 que está aparecendo uma vez só. E isso funciona para qualquer valor que você colocar o expoente 1. Então, 4 elevado a 1 também vai ser 4. Ele apareceu uma vez só. Agora, as propriedades de potência, pessoal. O que significa as propriedades de potência? Né? Acho que eu vou apresentar aqui para você. A gente vai trabalhar e obter resultados de uma maneira mais simples, sem calcular as potências, mas são em algumas situações que a gente pode fazer isso. Aqui no primeiro exemplo, eu tenho 2 ao cubo vezes 2 elevado a 4. Como é que eu faria a conta sem utilizar a propriedade de potência? Eu iria pegar, abrir o 2 ao cubo como 2 vezes 2 vezes 2, repetir esse vezes, e depois 2 elevado a 4, eu vou abrir aí em 4 fatores iguais a 2. E agora, quando eu abrir isso tudo, eu estou vendo uma multiplicação de 2, 2, 2, 2, 2, que está aparecendo 7 vezes. Então, voltando isso daqui para a potência, eu tenho 2 elevado a 7. E aí, repara que eu tinha 2 ao cubo vezes 2 elevado a 4. Então, eu juntei os fatores do 2 ao cubo com os fatores de 2 ao quarta para encontrar 2 elevado a 7. Então, eu poderia ter somado aqui esses expoentes para encontrar 2 elevado a 7. Então, a propriedade é multiplicação de potências de mesma base. A gente só pode fazer isso quando a gente tem a mesma base
E a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Então, a gente pega duas potências ou mais que estão sendo multiplicadas e têm a mesma base e reduz ela a uma só potência. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Se eu tenho 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 6, eu repito a base e somo os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 8. Se eu tenho 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 6, eu vou somar os expoentes e vou encontrar 4 elevado a 13. Aqui, pessoal, presta atenção que quando não tem expoente, lembra que o expoente é 1. Então, aqui a gente vai ficar com 1 mais 4, que vai ser 3 elevado a 5. Tá? E se tiver mais de uma multiplicação, né, o que a gente vai fazer é somar todos esses expoentes. Então, aqui vai ficar 2 mais 3 mais 6, vai dar 11 o expoente aí. Essa é a nossa primeira propriedade. A próxima vai ser bem parecida. Eu vou pegar aqui 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4. Eu vou calcular 2 elevado a 7, vai dar 128. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128. Repara que a gente passou aqui pelo 2 elevado a 4, que no caso aqui, ó, 2, 4, 8, 16. E quando eu fizer 128 dividido por 16, eu acabei de passar aqui pelo 8. Então, 8 nada mais é do que 2 ao cubo. Então, o resultado da divisão dessas duas potências deu 2 ao cubo. E repara que, quando você compara os expoentes, você tinha 2 elevado a 7 e 2 elevado a 4, e você obteve 2 elevado ao cubo, você subtraiu esses expoentes, né? Então, a propriedade de divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. E aí, alguns exemplos. Se eu tenho 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 2, subtrai os expoentes, 6 menos 2 vai dar 4. E 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 6 é 4 elevado a 7 menos 6, é 4 elevado a 1. Toma cuidado com essa situação quando o expoente não aparece. Repetindo, ele vale 1 quando ele não aparece. Então, vai ficar 5 menos 1 e vai ficar 4. E se você tiver mais de uma divisão, significa que você vai fazer mais de uma subtração aqui no expoente. Então, vai ficar 10 menos 2 menos 3, vai ficar 5. Beleza. Então, agora, pessoal, a terceira propriedade. A propriedade é potência de potência. Como é que vai funcionar? Eu vou ter aqui, ó, 4 elevado a 3 elevado a 2. Repara que eu tenho aqui esse 4 elevado a 3, ele é uma potência, mas esse resultado aqui, que está entre parênteses, ele é a base de uma outra potência de expoente 2. Ou seja, quer dizer que esse 4 elevado a 3, ele, como tem um expoente 2, ele está repetindo duas vezes. 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. E aí a gente volta lá para a primeira propriedade, que era a multiplicação de potência de mesma base. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, isso daqui vai dar 4 elevado a 6. Então, eu tinha 4 elevado a 3 elevado a 2, e deu 4 elevado a 6. Repara que a gente multiplicou os expoentes aqui. Então, a propriedade potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Vamos ver aqui mais um exemplo. 5 elevado a 2 elevado a 4. Utilizando a propriedade, a gente vai ficar com 5 elevado a 2 vezes 4, que é 5 elevado a 8. E 7 elevado a 5 elevado a 3, multiplica os expoentes, vai ficar 7 elevado a 15. Mas, pessoal, toma cuidado, porque quando eu falei da propriedade potência de potência, eu estou falando de uma potência que está sendo separada da outra por um parênteses. E quando não tem parênteses, eu vou ter que pensar de uma outra maneira, tá? Então, você já sabe como é que você faz o 4 elevado a 3 elevado a 2, com parênteses. A gente vai pegar e vai escrever que é 4 elevado a 6, foi o exemplo que a gente usou aqui na frente. Agora, repara que esse 4 elevado a 3 era uma potência, a base
desse todo. Agora, quando eu tenho 4 elevado a 3 e 3 elevado a 2, eu tenho o seguinte: esse 3 ele é a base desse expoente 2. O 2, nessa primeira situação, como tem um parênteses, significa que isso tudo aqui era a base. Nessa segunda situação, esse 2 é só desse 3. Então, o que você vai pensar? Se esse 2 é expoente só desse 3, você tem 3 elevado a 2, ou seja, 9. Então, esse 9 que você tem aí é exatamente o resultado da potência 3 elevado a 2. Tá? Então, por isso, esses dois caras são diferentes. Então, é um detalhezinho aí que diferencia uma potência de potência dessa outra situação. Tá? Bom, potência de expoente zero, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um exemplo e eu poderia repetir esse exemplo para qualquer conta, para qualquer número, com exceção do zero, porque não existe divisão por zero. Então, eu peguei aqui 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar incríveis 1. Só que eu coloquei na esquerda, né? Por que eu coloquei na esquerda? Porque eu vou desenvolver uma outra linha de raciocínio para a direita. 2 dividido por 2, eu posso pensar que esses expoentes que não estão aparecendo aqui na base 2, eles valem 1. E aí, isso me lembra a propriedade de potência de divisão, né? De potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. E 1 menos 1 dá 0. Então, eu pensei, fazendo a conta aqui, eu encontrei 1. E se eu pegar, escrever os expoentes que não estavam escritos, usar a propriedade, eu vou encontrar 2 elevado a 0. E eu acabei de verificar que 2 elevado a 0 é igual a 1. Eu poderia trocar esse 2 aqui por 3, por 4, por 5, por qualquer número, com exceção do 0, porque não existe divisão por 0. Então, eu posso pegar e dizer para você que a potência de um número qualquer, diferente de 0, e expoente 0 é igual a 1. Ou seja, você pegou qualquer número e elevou a 0, vai dar 1. Claro, com exceção do 0 elevado a 0. Então, quer dizer que 3 elevado a 0 é 1, 4 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0, com exceção do 0, claro, é 1. Então, 2020 elevado a 0 também vai ser 1. Show de bola. Agora, eu vou utilizar as propriedades de potência para reduzir uma expressão a uma só potência. Como é que vai funcionar? Eu vou pegar aqui e vou olhar para essa expressão e, primeiro, eu vou resolver essa parte aqui, ó, prioridade para as potências de potência. Então, ó, vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 2, que vai ficar 6. E agora, como eu tenho uma multiplicação e uma divisão, eu vou começar pelo que está na esquerda. E para multiplicar a potência de potência, a gente soma os expoentes, vai ficar 4 elevado a 11. E agora, para uma divisão, eu vou subtrair os expoentes, vai ficar 4 elevado a 8. Pessoal, é importante a gente se acostumar a desenvolver as expressões aos poucos, tá? Organizados. Agora, o que eu estou vendo aqui, pessoal, é uma outra maneira de eu escrever a expressão, tá? Na forma de fração. E aí, eu vou te contar lá no final o que eu vou fazer com a fração. No início, eu vou primeiro olhar para o numerador e eu vou somar esses expoentes, incluindo um que não está aparecendo aqui. E lá no denominador, eu vou multiplicar os expoentes, porque é potência de potência. Então, eu vou encontrar 4 elevado a 15 dividido por 4 elevado a 12. Então, o que você tem que lembrar? Divisão, potência, é uma divisão. Então, eu vou reescrever esse 4 elevado a 15 sobre 4 elevado a 12 como uma divisão. Não precisava, mas eu vou escrever para a gente lembrar disso daqui. E agora a gente tem aquela segunda propriedade, que a gente vai subtrair os expoentes e vai encontrar 4 ao cubo. Então, aqui duas expressões que a gente reduziu a uma só potência utilizando as propriedades. Show de bola.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre radiciação. O que é a radiciação? Por exemplo, o que é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é que número elevado ao cubo é igual a 8. E aí, esse número que elevado ao cubo é igual a 8 é o 2. E aí, no momento, a gente está fazendo por tentativa. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E vamos dar alguns nomes aqui para os elementos da radiciação. Esse 3 eu vou chamar de índice. Esse 8 eu vou chamar de radicando. E o resultado eu vou chamar de raiz. Então, aqui o resumo. O símbolo eu chamo de radical. E vamos fazer mais alguns exemplos. O que é a raiz cúbica? Raiz cúbica não. A raiz quadrada de 25. É que número elevado ao quadrado é igual a 25. Não adianta. Tentativa no momento. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado, 5 vezes... Opa, é 5. Ah, e qual é a raiz quadrada de 36? Bom, é depois da de 25, então 6 ao quadrado, 36, então é 6. Raiz cúbica de 125, então agora, como o índice aqui é 3, eu estou pensando qual número elevado ao cubo é igual a 125. Vamos lá, de novo, tentativa. 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo, opa, é 5 ao cubo, vou colocar 5. E raiz cúbica de 64 é que número elevado ao cubo é igual a 64, e vai ser 8. Vocês estão vendo que essa maneira de ir por tentativa é bem trabalhosa e você tem que ficar repetindo vários cálculos. Então, eu vou te mostrar um método prático para você calcular essa radiciação. Esse método prático a gente vai precisar da fatoração, que a gente aprendeu numa aula anterior. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da aula sobre fatoração, mas vamos lá. Uma observação importante. Quando uma raiz ela não tiver com o índice indicado, por exemplo, esse 2, esse 3, quando uma raiz não tem um índice indicado, significa que esse número que ele está omitindo é 2. Então, quando você olha a raiz de 25, é porque é a raiz quadrada de 25, que no caso aqui é 5. Tá? Bom, qual vai ser o método prático? Ó, é a técnica aí. Ó. Eu vou pegar 36 e eu vou fatorar. Vou colocar aquela barra, vou dividir por 2, vai dar 18 o resultado, vou dividir por 2, vai dar 9, vou dividir por 3, vai dar 3, vou dividir por 3, vai dar 1. E agora, como eu quero raiz quadrada, eu vou formar duplas de fatores iguais. Então, tem uma dupla de 2 e eu tenho uma dupla de 3. Agora, eu pego cada elemento da dupla. Então, tem uma dupla de 2 e uma de 3 e multiplico. Então, 2 vezes 3, a raiz quadrada de 36 é 6. Ah, Bruno, e se for raiz cúbica? Então, vamos fazer a raiz cúbica de 1000. Pego 1000 e vamos fatorar. Vou dividir por 2, vai dar 500. Vou dividir por 2, vai dar 250. Vou dividir por 2, 125. Dividido por 5, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Beleza. Como é raiz cúbica, eu vou formar trios. Então, eu tenho um trio de 2 e um trio de 5. Epa, ficou faltando marcar aqui, ó. E um trio de 5. E aí eu vou multiplicar aquele 2 e o 5. Eu formei os trios. E a raiz cúbica de 1000 vai ser 10. Perfeito. Agora ele marcou. Agora, a raiz quarta de 81, pessoal. A raiz quarta de 81, eu vou pegar 81 e vou fatorar. Não dá por 2, mas dá por 3, que dividido por 3 dá 27, que dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3, e por 3 vai dar 1. Eu vou formar um quarteto de 3. E como só tem um quarteto, só tem um grupo, quer dizer que a raiz vai ser exatamente aquele número que formou o quarteto. Perfeito. Agora, pessoal,
Propriedades de radiciação. Eu tenho a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Vamos fazer a conta aqui. Ó. Raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. E 2 vezes 3 dá 6. E eu sei que o número que tem a raiz quadrada de 6, que tem o resultado 6, é a raiz quadrada de 36. Repara que se você pegar 4 e multiplicar por 9, vai dar exatamente esse 36. Então, a primeira propriedade diz que se você tem uma multiplicação de duas raízes que tem esse mesmo índice aqui, que no caso é o 2, que não está aparecendo, você pode transformar em uma raiz só, com esse índice 2, para que o cara que vai ficar dentro vai ser a multiplicação do 4 e do 9, dos números que estavam dentro de cada uma dessas raízes. Ou seja, calcular a raiz de 4 e a raiz de 9, o produto delas, é a mesma coisa que calcular a raiz de 36. Bruno, mas eu não estou vendo vantagem nisso, porque eram raízes pequenas e virou uma raiz grande. Por que raios eu iria usar essa propriedade? Você não vai usar a propriedade nesse sentido. Você vai usar essa propriedade no sentido contrário. Eu lembro até hoje que uma vez eu estava resolvendo uma questão e no meio da questão tinha raiz quadrada de 400. E aí eu pensei, bom, a raiz quadrada de 400, eu sei que 400 é 4 vezes 100. Então eu posso abrir em duas raízes, uma do 4, uma do 100, e multiplicar o resultado dessas raízes. A raiz do 4 é 2, a raiz do 100 é 10, e 2 vezes 10 é 20. Então tá vendo? A propriedade serve para você pegar uma raiz maior e transformar em duas raízes menores, utilizando sempre a multiplicação. Mais um exemplo aqui, 225. 225, eu sei que é 25 vezes 9. Bruno, mas e se eu não conseguir pensar nesses números assim? A propriedade serve para facilitar. Se você não visualizar, então quer dizer que ela não vai ser boa. Aí, ó, naquela situação. Agora, o 400 é fácil pensar em 4 vezes 100. Então, a gente pode abrir. Agora, o 225, se você pensou em 25 vezes 9, show de bola. Se você não pensou, você faz aquela técnicazinha de fatorar e formar duplas. Então, ó, raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3, e 5 vezes 3 vai dar 15. Perfeito. Próxima propriedade é divisão. Tá? Como é que vai funcionar? Eu vou calcular separado. A raiz quadrada. Eita, já apareceu ali a resposta. A raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 4 é 2. 10 dividido por 2 dá 5. E repara que o número que tem a raiz que vai dar 5 é de novo 25, né? E aí, essas duas raízes estavam sendo divididas e que têm o mesmo índice, você poderia ter juntado em uma raiz só e ter escrito aqui a divisão delas. E aqui a gente tem uma vantagem. A primeira vantagem que a gente tem é que, em vez de eu calcular duas raízes, para depois dividir, eu posso primeiro fazer a divisão, encontrar um número menor e depois calcular a raiz. Então, aqui já é uma primeira vantagem. Você vai trabalhar com uma raiz só e de um número menor. Mas a segunda vantagem é a seguinte. É para você calcular raízes de números decimais. Não vai ser o foco aqui, mas é só para te mostrar uma outra aplicação. 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100. Então, em vez de eu calcular a raiz quadrada de 0,25, eu vou calcular a raiz quadrada de 25, vou calcular a raiz quadrada de 100 e vou dividir. A raiz quadrada de 25 é 5, a de 100 é 10, e 5 dividido por 10 vai dar 0,5. E esse raciocínio vai funcionar para qualquer número decimal que tenha raiz. Então, ó, 0,04, eu vou fazer raiz quadrada de 4, dividido pela raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 4 é 2, a de 100 é 10, e 2 dividido por 10 dá 0,2. Então, tem duas utilidades aqui bem automáticas, né? A primeira é
dá para diminuir, em vez de calcular duas raízes, você calcula uma só, e de um número menor. E a segunda é, a gente utiliza isso para calcular a raiz de números decimais. Perfeito. E agora, pessoal, falar de expressões numéricas. As prioridades em expressões numéricas vai ser a seguinte. Primeiro, sem conversa, é o parêntese. Depois, colchete e chaves. Aí, a quarta prioridade é potências e raízes, multiplicações e divisões, e somas e subtrações. Se você está com duas operações do mesmo nível de prioridade, prioridade sempre vai ser da que está mais à esquerda da equação. Vamos fazer um exemplo aqui onde a gente mistura várias coisas. Por exemplo, para eu calcular essa raiz, eu estou vendo todo um cálculo que tem que ter aqui dentro. Eu não sei o valor dessa primeira raiz. Eu sei que tem uma conta para fazer aqui dentro. E dentro dessa primeira raiz, eu tenho uma soma e eu tenho uma potência. Então, sem dúvida, para encontrar o resultado desse número que está dentro da raiz, eu tenho que começar com 3 ao quadrado. E aqui, para eu poder calcular o que está dentro do parênteses, eu tenho que começar pela raiz quadrada. Ela vem antes da divisão. Então, 3 ao quadrado dá 9 e a raiz quadrada de 144 é 12. Eu consigo determinar esse valor aqui, bem fácil, e eu também consigo, enfim, descobrir qual o número que está aqui dentro do parênteses. Então, 16 mais 9 é 25 e 12 dividido por 3 é 4. A raiz quadrada de 25 é 5, 4 elevado a 2 é 16, e 5 mais 16 vai ser igual a 21. 21, Bruno. Por que você escreveu 19? Beleza. Bom, pessoal, espero que tenham curtido. Vale lembrar que a proposta do canal é fazer um trabalho completo com teoria, exercícios. Sempre vão estar disponíveis no link da descrição. Tá? Então, dá um confere lá na descrição que vai ter toda a teoria e uma lista de exercícios para você treinar. Não quer perder a aula, ajudar esse canal a alcançar cada vez mais pessoas, você pode colaborar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça, que é o mais importante, de compartilhar com seus amigos que possam ter interesse. E galera, por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Valeu!